Opa, Olá, bom dia, Isadora. tudo bem? Caindo aqui o Tudo e telefone. você? Não, Tudo normal. Eu acabei de certo. falar que eu tô aqui vendo um mais indiferente, não tô conseguindo convidar. O Instagram todo dia ele muda. Agora tá podendo fazer live com 4 pessoas, né? Cada dia é Uma uma mudança. atualização. É. Isso, e que a gente tem que ficar correndo atrás. A gente que tá aqui, né, todo dia, atrás de Isso. entender. Isadora, muito feliz de ter você aqui comigo. Hoje é o meu terceiro encontro, é o meu terceiro almoçando com o Manu. Então, assim, essa semana aí tá de muitas coisas diferentes aqui no perfil. E quando eu fiz o convite, prontamente você já topou na hora. Então, eu fico feliz de trazer pessoas por aqui para a gente conhecer um pouco melhor a história, conhecer um pouco melhor o trabalho. E eu acho que esse é nosso espaço, né? Então, eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo hoje. E é isso. Quero agradecer também, Manu, a oportunidade. Achei super legal esse quadro que você fez aí no perfil. Até porque, né, esses papos descontraídos também super aproximam as pessoas da gente, do que só também lives, não que não são importantes, lives de conteúdo, Sim. mas acho que dá para mesclar para gerar um equilíbrio, né, da gente poder conversar um pouquinho mais, de uma forma mais leve. Então, estou muito feliz de estar aqui e agradeço o Sim. convite. É isso mesmo, a intenção é essa, é para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente, porque no dia a dia mesmo que a gente acaba por optando por compartilhar mais aqui, é conteúdo para trazer conhecimento, né? Mas às vezes a gente que gostaria de se mostrar um pouco mais além e não tem essa oportunidade aqui pelo Instagram, porque o tempo é curto, né? Sim. Então, Isa, obrigada. Eu quero começar te perguntando, assim, abrindo um espaço para você contar um pouquinho da sua história, assim, como que você chegou até aqui, como que tudo isso aconteceu depois de formado, porque muita gente, pelo menos que me acompanha, fica num receio, fica aí nessa insegurança, ou perdido mesmo logo depois de se formar, mas eu gosto de compartilhar a trajetória e perguntar para as pessoas como é, porque todo mundo sempre passa por várias coisas, né? Então me conta um pouco como que você chegou até aqui. Bom, Manu, assim, eu fiz faculdade em Londrina, né, lá no Paraná, no interior do Paraná, eu sou de lá. Uhum. E depois, em 2015, assim que eu terminei a faculdade, no comecinho do ano, eu mudei para São Paulo. E, assim, ainda precisava passar na OAB, enfim, consegui passar na OAB. No começo da minha trajetória na advocacia, eu ainda não tinha muito bem uma área definida, então acabei optando por começar na área civil, tive umas experiências em escritório aqui em São Paulo, e depois eu decidi me dedicar à área criminal. A partir ali de Sim. 2018, eu preferi me dedicar ao criminal, foi o que eu mais me identifiquei, uma área que eu mais me identifiquei. E aí, desde então, eu atuo na advocacia criminal, né? Mas a gente sempre passa por vários desafios ao longo da carreira. E no Sim. começo, eu não tinha muito bem ainda um foco específico no público que eu ia atuar, na minha comunicação aqui na internet. Só um Porque depois que minuto, você. Isa. Só um minuto, porque eu vou ter que soltar minha cachorrinha. Eu deixei ela presa para ver se ela me dava um sossego. Eu vou ter que soltar, senão ela vai quebrar a porta. Vai Acontece. Um lá. minuto. Acontece, vai lá, vai lá. Animaizinhos, gente. A gente pegou um gatinho também essa semana aqui, pequenininho. E o Eu gatinho tá se tentando. Ah. adaptando. Você tá tentando Eu falei, ficar não, hoje sem eu vou ela? fechar. Não, não, eu falei, hoje eu vou fechar a porta para ela não me dar tanto trabalho, porque às vezes ela fica aqui no quarto e a gente trabalhando no home office é isso, né? Mas É. ela tava aqui arrebentando a porta. Pronto, já entrou, tá tudo certo. Pode continuar. Desculpa te Não, é que. interromper, Isa. Imagina, a gente também pegou um gatinho aqui essa semana e ele tá se adaptando, então fica miando. Bichinho é Exato. isso, mas é uma delícia, né? É, com certeza. Ah, você Bom, tava daí falando. aí eu tava te falando que, bom, a gente que acho dessa geração um pouco mais nova da advocacia, não tem outra opção senão o digital também, né? Nós estamos aí no Sim. digital e quando eu defini por começar a produzir conteúdo, eu ainda não tinha muito bem definido uma estratégia de comunicação, um público que eu pudesse falar mais direcionado. E aí eu decidi, né, no começo do ano passado, ali, quase perto de começar a pandemia, a me comunicar diretamente com o público LGBT. Por eu ser uma pessoa LGBT, eu peguei e falei, acho que eu vou me conectar mais com esse público. Não é fácil. No começo eu fiquei com muito medo, a verdade é essa, fiquei com muito medo, com muita vergonha. Porque quando você decide levantar uma bandeira,
é desafiador também, porque tem várias questões que você precisa tratar, é um tema sensível ainda, então tem muitos tabus. Quando a gente vai falar de sexualidade ainda, de gênero, tem muitos tabus na sociedade, a gente tem uma visão muito conservadora em muitas áreas, e o direito eu acho uma área conservadora ainda, né? Que a gente ainda vê muito tradicionalismo, muitos padrões a serem quebrados, até quando a gente vai falar da mulher mesmo, da mulher advogada, né? Que a gente ainda tem que enfrentar. Nós, como criminalistas, acho que você já deve ter passado alguma experiência também na questão de quando a gente vai numa delegacia, que é um ambiente muito masculino, e enfim, né? Esses desafios. Aí quando a gente vai falar ainda de uma questão que destoa do padrão de sexualidade, eu acredito que tem um desafio aí a mais, porque são outros paradigmas que nós precisamos quebrar. E eu optei, então, por destinar minha comunicação para esse público. Dentro do criminal, né, eu tenho me especializado bastante nessa parte de crimes digitais, crimes cibernéticos, e informando aí como que essas pessoas elas podem agir, né, caso sejam vítimas de discriminação na internet. Eu gosto de explorar bastante também a questão do discurso de ódio, para a gente entender um pouco além do senso comum, do que a gente vê de uma forma superficial. Então é isso que eu venho fazendo. Como eu cheguei até aqui, foi um pouco dessa forma. Depois de ter... Pausou aqui para mim, não sei se foi o da Isadora, se foi o meu. Vocês estão me ouvindo? Pausou para vocês também? O pessoal tá me ouvindo bem? Foi o dela, né, Luana? Ó, tá voltando. Certo. Voltou, agora voltou. Acho que eu vou te tirar da live e te convidar de novo, Isa. Sai que eu te convido de novo. Voltou? Voltou? Voltou. Tinha ficado Ah, pausado, depois no mudo, mas deu para tá. você concluir. Assim, pelo menos eu ouvi a sua conclusão aí de como você chegou nesse lugar agora, né? Isso, é. Eu coloquei no E 4G, eu acho que o 4G fica um pouquinho melhor do que o Wi-Fi mais às vezes. estável. Certo. Isso. Isa, eu acho assim, a sua trajetória incrível, de verdade. Hoje, eu não sei, assim, claro que a gente aqui no Instagram, a gente tem uma seleção um pouco maior, porque a gente não tem o alcance de todas as pessoas que atuam na mesma área que você. Mas eu não conheço outros profissionais que atuem da mesma forma que você, tão especializada, né? E que estejam dentro da causa, assim como você. Eu acompanho muito lá no Harmonia Jurídica, né? Um pouco mais, porque lá vocês, em dupla, compartilham aquilo que vocês lutam, enfim, é um pouco mais profundo, né? Então eu acompanho tanto você aqui no seu perfil pessoal como lá, e eu não conheço, assim, eu não tive acesso. Então eu acho que é totalmente relevante isso que você traz, e imagino todo esse desafio que você passou ao longo do período. Como você citou aí, que só o simples fato da gente ser mulher e estar inserida dentro desses ambientes que são tão masculinos, como a penitenciária, a delegacia, em que a gente infelizmente sente olhares, sente comentários que às vezes não são tão explícitos, mas a gente sente, a gente sabe que a gente está entrando num lugar que não foi feito para nós, né? Quando deveria ter sido feito para todos. Então você foi um pouco mais além em defesa de algo que realmente as pessoas não estão acostumadas a lidar.
né? Sim. Então, um trabalho, assim, exemplar. Agora, já passando Obrigada. um pouco para as perguntas, eu queria saber, assim, quando você decidiu por atuar nessa área especificamente, foi por algum motivo específico? Você já passou por alguma situação específica de ódio ou algum dos seus clientes, claro, sem citar nomes, você já viveu uma experiência muito relevante para você, assim, a ponto de você falar, não, eu quero isso, eu quero defender isso, tanto para mim como para outras pessoas? Sim, eu já tive alguns momentos, né, de discriminação. Não foi assim tão grave. Foi desconfortável, fiquei chateada, né, no momento, mas a gente vai seguindo e eu acho que não foi tão grave se comparado com outras pessoas, né? Ainda mais por eu estar falando do lugar de uma pessoa branca, a gente sabe que também isso tem alguns privilégios dentro da nossa sociedade, mas eu já sofri alguma discriminação em escritórios que eu trabalhei, até por isso que eu optei, né, eu e a Brenda abrimos nosso escritório agora em agosto, e estamos aí desde então, porque em escritórios de advocacia tradicionais aqui em São Paulo, a gente às vezes passa por algum constrangimento, do tipo algum comentário, mas você, por que você não vem de vestido? Por que você às vezes não vem mais de saia trabalhar? Chega nesse nível, às vezes, de pergunta pessoal, que não vem ao caso no trabalho, mas qual que é a diferença de eu vir com tal roupa que está dentro ainda do dress code da advocacia e não está vindo dentro de um padrão ali que é esse esperado da mulher advogada que tem que vir de salto alto, de vestido. Então isso a gente já enfrenta. E também outras questões que de você chegar num lugar para trabalhar e as pessoas já começarem a ficar perguntando, será que ela é? Será que não é? Então acaba que a tua sexualidade vira uma pauta pública. As pessoas se sentem no direito de opinar. Então, assim, às vezes eu falo, gente, pode me perguntar. Porque depois que, uma vez que você se assume diante abertamente, não é mais constrangedor, mas ainda... só que as pessoas ficam com vergonha de perguntar para você. Então, elas ficam ali nos bastidores comentando. Então, isso eu acho que é um pouco incômodo que a gente passa. E na prática mesmo, na delegacia, uma vez eu tive que enfrentar uma situação de estar ali falando de um inquérito de um cliente e o escrivão falar, olha, eu não falo com a advogada. A senhora chama seu chefe, eu ainda trabalhava no escritório. Eu não quis causar, né, porque eu estava defendendo o interesse alheio, não ia causar, e aí depois vai que ele ia querer engavetar o inquérito. A gente sabe que tem que ir com bastante cuidado nesses ambientes para não ter ainda mais má vontade. E aí eu acabei indo embora, meu chefe foi lá, ficou toda uma situação chata, mas isso por conta de eu ser mulher. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas cada vez mais. Eu acho que a nossa presença já é importante, né, Manu? Aos poucos eu defini falar sobre esse tema, por quê? Porque a gente também tem uma linha, eu e a Brenda, muito tranquila. A gente não gosta de fazer aquela militância, com todo respeito, cada um tem a liberdade para militar como quer na internet. Tem gente até que tem mais dores e aí traz de uma forma mais agressiva, mais, assim, mais incisiva. A gente não tem muito essa linha. Porque eu tenho uma crença, eu acho que cada pessoa tem as suas próprias crenças. Ninguém é dono da verdade absoluta. Então só tem verdade relativa. Eu tenho a minha lente de olhar para o mundo, você tem a sua, cada um tem a sua. E na minha concepção de mundo, eu não acho que é na base da violência, que é na base da imposição, que é na marra, que a gente vai ter mudança. Eu acredito que a gente só muda quando a gente está bem. A gente não muda na base da dor, do sofrimento. A gente olha para a dor e aí vai buscar uma mudança, mas a gente muda quando a gente está bem, quando a gente está, sabe, sem estar sendo impelido a mudar com aquela coisa imposta, porque ninguém é obrigado. E quando, na minha visão, a gente parte para uma coisa mais agressiva, a gente está falando com o ego da pessoa que está ouvindo, que está lendo. E quando a gente comunica com ego, de ego para ego, é briga de ego. E briga de ego não sai do lugar. Então a gente prefere trabalhar com as palavras, com a comunicação de uma forma mais leve, mais educativa, para poder comunicar com o coração, para poder tocar além do ego, do racional. É esse o nosso trabalho. Enfrentar tudo bem, tem uma parte da militância que não gosta,
A militância também, na própria comunidade LGBT, é bem dividida. E tem, dentro de uma população já segregada, segregações que a própria comunidade faz. Né? Então, de acordo com... Cada coletivo tem as suas complexidades, como tem as linhas de feministas mais radicais, outra linha de outras feministas. Então, assim, a gente vai vendo que, igual no direito, tem uma corrente assim, tem a outra corrente que pensa assim. E a gente tem que conviver nesse mar de opiniões para conseguir se posicionar da forma como a gente acredita. Então é um pouco isso que a gente traz, é um pouco essa linha que eu acredito, em que pese já ter sofrido alguma discriminação, na infância também, porque eu não performo esse padrão da feminilidade. Eu nunca gostei de rosa, eu nunca gostei de brincar de boneca, sempre gostei de jogar futebol, sempre gostei de estar com os meninos, de coisas consideradas de menino. Porque a gente tem muito essa coisa ainda dividida. Ah, isso é brincadeira de menino, brincadeira de menina. Na minha visão, é brincadeira de criança. Mas a gente ainda tem que lidar com esses papéis que existem, né? E aí eu acho que é um pouco devagar e sempre. Eu não romantizo que eu vou mudar o mundo, que a gente vai mudar o mundo, porque o mundo é mundo há muitos séculos, há muitos milênios. E às vezes eu até brinco de falar, se o mestre que veio faz 2000 anos, que eu acredito muito nele, desvinculado de religião, que eu não tenho religião, mas eu acredito muito na presença do que Jesus veio falar aqui. Se ele veio há 2000 anos e ainda está difícil de entender aquela mensagem, o que eu vou ficar falando, entendeu? O que eu vou achar que eu vou mudar? Porque se nem ele, quando veio, conseguiu grandes mudanças, porque nós ainda estamos enfrentando tanta desunião, tanto desafeto, e essa situação pandêmica que está nos convidando a revisitar tudo isso, eu não romantizo que eu vou mudar nada, mas eu posso, aos poucos, promover o meu trabalho de uma forma mais acolhedora. E é assim que a gente vai conduzindo por aqui. Maravilhoso. Não, é exatamente isso. E você falou uma coisa legal, mas no início da sua fala, que é essa questão do constrangimento de ser perguntado, né? E às vezes eu fiquei refletindo que às vezes a pessoa que vai fazer a pergunta, ela é mais constrangida do que você, né? Que vai responder o que você é, o que você não é, né? O constrangimento, é engraçado como o constrangimento ele é de quem tá ali, nem digo julgando, mas só na vergonha, naquela situação, muito mais do que do que o seu, né? E aí você citou uma experiência, assim, do preconceito por ser mulher, que essa questão de ter falado para você chamar seu chefe, eu já vivi ela umas 10 vezes. Não de chamar seu chefe, mas de achar que eu sou estagiária, né? E olha, gente, eu já tô fazendo 29, né? E a pessoa ainda achar que eu sou estagiária, por quê? Né? Qual é o motivo para eu não ter competência suficiente para já ser advogada, né? Então, é difícil para nós a gente entrar no mercado e se posicionar como autoridade a ponto da pessoa não ter dúvida nenhuma e ter 100% de segurança no trabalho que a gente vai fazer, né? Isa, mais uma pergunta que eu quero saber é com relação já à sua atuação. Como que funciona essa sua assessoria jurídica à pessoa LGBT? Pode ser no crime cibernético ou em outro tipo de defesa que você faça. Como que você orienta? Como que a pessoa chega até você e pede orientação? Enfim, como é que é esse seu acompanhamento? Olha, primeiro a gente faz todo um atendimento humanizado, inclusive a gente fez um e-book gratuito, tá lá no perfil do Harmonia, no link da bio, né? Para dar uma base aí, não só para advocacia, mas para todos os profissionais que possam vir atender alguém LGBT, né? Não, para evitar algum constrangimento, porque eu vejo também que as pessoas hétero não querem ofender e nem gerar nada, mas ficam no medo. Ai, como é que eu falo? Como é que eu falo? Ai, se eu errar... Não tem problema errar. Não tem problema perguntar como é que eu te chamo ou soltar alguma coisa ali equivocada por não saber, porque não tem problema a gente não saber. O problema é, depois que sabe, continuar perpetuando a discriminação, uma fala que constrange. Então, o primeiro passo que a gente faz, né, é fazer esse acolhimento, esse atendimento humanizado, de entender a demanda primeiro do cliente, e aí traçando a estratégia que vai se adequar melhor para o caso. Né, Manu? Infelizmente, a gente também tem que desconstruir essa questão de que
ai, é mimimi. Não é mimimi, porque é assim, muita gente fala, o mundo tá chato agora, porque não pode mais falar nada que ofende. Mas é que o mundo nunca foi legal para LGBT, para negro, para gordo, para mulher, para loira, que sempre teve a piada da loira burra. Nunca foi legal. Foi sempre legal para quem está na posição de oprimir, né? Que são as pessoas que estão ali no topo, que é homem, hétero, enfim. Né? Mas aí a gente está desconstruindo, falando, não é legal você falar isso, porque machuca. E aí isso tira um privilégio. Ah, tá chato, não posso falar nada. Não é isso. É que você sempre falou, porque ninguém falou, ninguém teve a coragem também de falar que não era legal. As pessoas iam aguentando a humilhação, porque parecia que era normal aquilo. Né? Igual quando a gente sofre brincadeira na escola, a gente, será que eu vou reclamar? Se eu reclamar, eu vou ser chata. Aí você acaba engolindo ofensa, engolindo, para você não ser chata, porque senão você não aguenta a brincadeira. Mas não é isso. Então, a gente faz essa desconstrução e a gente recebe a demanda do cliente, que muitas vezes o cliente está sendo, sim, desrespeitado nas suas garantias pelo judiciário por conta de ser uma pessoa LGBT. Eu já peguei casos aqui no escritório de sentenças muito mais duras, condenações muito mais duras de crimes iguais em um caso que a pessoa era hétero e um caso que a pessoa era LGBT. Porque, além de tudo, nós não podemos também viver na crença de achar que o juiz não coloca a sua crença na sentença, a sua subjetividade. Então, eu já vi, infelizmente, casos de haver uma sentença mais carregada por conta dessa visão de mundo discriminatória do próprio judiciário. Então, aí a gente tem que tentar reverter, tentar conversar e abordar de uma outra forma, e mostrar, e pegar precedentes, e falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e fazer toda uma ginástica para demonstrar, olha, essa pena é excessiva, não cabe aqui. Então, no nosso atendimento, a gente tenta, ao máximo, prestar uma assessoria humanizada e equilibrada para o cliente, vendo primeiro a demanda jurídica, mas também vendo o pano de fundo daquele problema. Qual que é o pano de fundo? Será que é só o problema em si ou também tem algo a mais, que é uma discriminação que está ali por trás, pesando e rondando, meio nas sombras? Então a gente joga luz para isso. Né? Então é um pouco dessa tratativa que a gente procura trazer, porque assim, né, Manu, você está aí no seu escritório. A questão da pessoa ser LGBT, porque é uma questão pessoal da sexualidade, não é como a questão da raça, que a pessoa está ali, ela é uma pessoa negra, uma pessoa preta, ela está ali, tá estampado na pele dela. Agora, uma pessoa LGBT, ela não está definida. Ela pode ser uma pessoa que nem a gente fala muito, que não dá pinta, que ainda tem muitos esses comentários, não tem cara. E aí a pessoa não vai, às vezes, ter coragem de falar. E aí, cabe daí do advogado ter uma percepção e deixar a pessoa à vontade. Porque se o advogado tiver uma empatia já no atendimento, não perguntar propriamente, mas deixar claro, olha, que o atendimento é para todos, tá? O escritório, não sei o quê, nós temos uma política de tratamento igualitário. Às vezes a pessoa se sente à vontade, olha, doutor, então, realmente queria te falar, eu tenho, na verdade, sou casado com um homem, para homens, ou sou casada com uma mulher, para mulheres, então isso você já abre um atendimento que é muito mais empático, e a pessoa se sente à vontade de dividir essa condição dela, que nem sempre está na cara, né? E ela quer falar. Então, isso que a gente procura também passar essa ideia. Nossa, eu acho que eu já vou adotar no meu escritório, independentemente de saber, de não saber, de atuar na área ou não. Porque é como você falou, e eu tô trazendo isso para mim, porque a gente que lida com criminal, a gente tem uma barreira daquela confiança, da sinceridade, né? E para a gente fazer a defesa do cliente, a gente precisa que ele seja sincero, a gente precisa que ele conte detalhes de tudo o que aconteceu, e às vezes a gente sabe de coisas que mais ninguém sabe, só nós e Deus. Né? Então, quando você adota essa postura de acolhimento, você deixa realmente o cliente com mais tranquilidade para falar assim, ó, talvez nessa pessoa eu possa confiar, né? Nessa pessoa eu posso contar realmente todos os meus problemas lá já de cara, porque ela tá aqui para me ajudar, para me acolher, né? Sim, isso. Até porque, né, só para complementar essa partezinha, nem sempre a pessoa vai chegar com uma demanda por ela ser LGBT. Ela não vai nem sempre chegar com uma demanda assim, eu fui discriminada por causa da minha sexualidade.
sexualidade. Não, às vezes ela vai falar, olha, eu tô sendo acusada de tráfico, eu tô sendo acusada de homicídio. Não tem nada a ver com a sexualidade. Mas a questão da sexualidade a pessoa traz, porque faz parte dela. Então, às vezes, a pessoa não vai trazer uma demanda para o escritório de advocacia relacionado a direitos LGBT, mas ela é uma pessoa LGBT. Então, ela tem essa questão. Então, é muito mais esse olhar, né, da gente poder agregar na vida do cliente sem entrar, né, em questões mais íntimas, pessoais dele. Não, isso daqui, tudo bem, te respeito, mas não vem ao caso. Vamos focar, vou te ajudar na tua demanda. E aí a pessoa se sente muito mais à vontade. Sim, ótimo. E Isa, nessa sua atuação, como que acontecem que é mais falando agora da parte cibernética, como que acontecem esses ataques? É comum? Tem uma rede social específica? É por meio, assim, mais do direct ou não? A galera já vai com o perfil fake nas fotos? Como que vocês aí, já nesses casos específicos, lidam com essa defesa para ir atrás dessa pessoa, fazer realmente uma denúncia? Você tem algum tipo de noção, mais ou menos, de como que isso é? Olha, a gente segue um script aqui no escritório, né, Manu? Eu tenho peritos que trabalham comigo, que fazem parte da equipe aqui, peritos em informática, porque quando vem a questão do perfil fake, a gente tem uma série de passos para seguir. A gente pode entrar em contato com o Instagram, com o Facebook, na via extrajudicial, solicitando que eles informem os dados daquela conta, mas nem sempre eles informam, então tem que ser por pedido judicial. Mas via uma perícia, a perícia ela também, dependendo da situação, pode detectar a autoria. E aí a gente consegue entender melhor da onde que partiu, qual que é a característica do perfil, se está ligado com alguém que a pessoa suspeita que pode ter sido. Porque o que é muito comum aqui, se tratando das pessoas LGBTs, é alguém que conhece, é do meio social, sabe que a pessoa é LGBT, a pessoa não é assumida na família, e aí quer expor a pessoa. Aí começa a criar perfil fake da pessoa, começa a entrar em contato por WhatsApp com a mãe e pai da pessoa. E a pessoa entra em contato super triste, porque ela fala, olha, essa pessoa me tirou o meu direito de falar para minha família, o meu direito de contar para minha família. E aí ela está muito constrangida. E acaba sendo comum, hoje está muito comum no meio gamer, porque tem muitos LGBTs e o meio gamer está crescendo assim exponencialmente. Então, muita discriminação, porque o que predomina nesse meio também são meninos héteros que jogam, mas agora tem muita gente, a galera LGBT jogando e sofrendo muita discriminação nos jogos online, que é simultâneo ali os comentários. Então, a pessoa, às vezes, ela traz os prints para que a gente possa coletar essas provas, mas eu sempre sugiro, né, para que todo mundo que já foi ofendido na internet colha as provas de uma forma mais confiável. Eu sempre recomendo a plataforma da Verifact, que eles têm um perfil aqui no Instagram que chama Verifact Brasil, porque eles coletam essa evidência digital de uma forma muito mais fidedigna. E diferente de uma ata notarial, que também mas é que o tabelião falando que existe aquilo no mundo, é diferente de uma ferramenta específica que obedece todas as normativas forenses, sem contar que o preço é muito mais acessível, né? O relatório da Verifact você consegue inserir mais de 69 prints, ou acho que até 30 prints, é R$69 o relatório. É até 30 telas que você consegue inserir. E uma ata notarial, eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo, uma página de uma ata gira em torno aí de R$400. Então, eu sempre recomendo registrar, porque só o print é uma prova muito frágil. A outra parte pode impugnar, pode falar que foi manipulado, que foi construído aquele print. Então, eu gosto de orientar, gente, corra para manter ali aquela prova enquanto ela existe, porque senão a pessoa pode excluir, né? Então é um pouco assim que eu tenho esse script. A gente detecta o crime, vê o que tá por trás, qual que é o tipo penal que está por trás, e aí colhe as provas. Se precisar, o caso, eu aciono algum perito para me ajudar na investigação, para ver de onde que partiu o IP, se foi um IP também de uma lan house, é mais difícil, porque qualquer pessoa pode ir na lan house para utilizar. Então, aí tem essa série assim, de especificidades dependendo do caso. Sim, ótimo. Isa, o que você recomenda
para quem quer se especializar, aí já não necessariamente nessa sua área, mas em qualquer outra, que a sua é muito nichada, né? Eu acho isso ótimo. O que você recomenda para quem está aí no início da advocacia, tem uma determinada área que quer se aperfeiçoar e que quer trazer, alcançar esse público? O que você recomenda aí para a pessoa já começar? E se você também enxerga isso como um ponto positivo para quem quer crescer na advocacia? Olha, eu recomendo principalmente a disciplina de você estar buscando assim, primeiro, ter referências e depois a disciplina de buscar ver na prática das decisões dos tribunais. Eu tenho um hábito aqui de fazer pesquisa quinzenal no STJ, entro lá, coloco as palavras-chave que eu quero ter de base nos meus casos, então eu vejo como que os tribunais superiores estão decidindo, porque eu acho que assim, a lógica de você ver o que está sendo decidido em cima te protege. Sim. Quando você tiver decisões antagônicas embaixo, para você trazer, mas aqui em cima estão falando assim. Vamos unificar esse entendimento? Então, eu sempre recomendo ter referências na área que quer atuar, buscar referências no Instagram ou no offline também, e focar em algumas referências, porque também não dá pra gente seguir todo mundo que fala de um assunto, senão a gente fica doido também. Pegar lá 2, 3 pessoas que você gosta, 2, 3 doutrinadores que você gosta, e se dedicar e procurar sempre saber o que está sendo decidido na prática. Sei que no começo da carreira a gente acaba ficando muito nos estudos, na parte teórica, mas aí, por não ter ali, eventualmente você não consegue atuar, você ainda não tem casos para você ver a sua atuação, mas vai no STJ. É tudo público lá, você consegue ver as peças das pessoas, toda a fundamentação de advogados famosos. Você vai lá e digita nomes de advogados famosos, é público. Você pode ver a peça que o advogado fez, a fundamentação que ele usou e ir adaptando isso para a tua prática. Então, eu gosto sempre de recomendar para quem está começando, focar nas referências, ter uma base teórica boa, fazer cursos, claro, de especialização, enfim. E também pegar a parte prática. Se você ainda não está no campo, com muitos casos, mas está ali, vai no STJ, pesquisa, entra no site do tribunal, leia processos, leia sentenças, porque daí isso vai te preparar muito mais. Quando vier um caso, você já tem a base, né? Então, é muito do que eu acabo dando orientação para quem me pergunta que está começando. Em qualquer área, eu acho que funciona bem essa tática. Funcionou para mim e aí eu sempre recomendo. Não, essa questão da pesquisa, eu acho que até independentemente se você estiver querendo alcançar uma área específica, né? Você fazer pesquisas diárias sobre os temas dentro da advocacia criminal e, claro, dentro daquela que você almeja, já dá um norte incrível para você ter uma noção mesmo do que está sendo decidido de acordo com aquele tema, né? E também até o que está sendo pesquisado, o que está sendo requerido, né, dentro daquela área específica. Isa, para a gente caminhar para o final, a pergunta do Almoçando com Manu sempre. Fora do seu dia a dia profissional, do seu escritório, enfim, de tudo isso que você mostrou brilhantemente aqui ao longo da live, que é a área que você gosta, que você atua. Quem que é a Isa por fora? O que você gosta de fazer? Como que é seu dia a dia? Ó, eu já aviso que o Dr. Fabiano, na live de quarta-feira, ele já falou assim... Eu gosto muito de estudar. Do Dr. Fabiano na live de... Cortou. Não, eu sou meio estranha, sabe? No meu dia a dia aqui Eu gosto de ler assuntos sobre espiritualidade, o pessoal tem muita gente que me acha doida, mas eu gosto muito de ler sobre espiritualidade, física quântica, uns assuntos meio assim, estudo muito Hélio Couto, eu gosto de ver palestra do Hélio Couto, de falar sobre transição planetária, estudar sobre ufologia, vida fora da Terra, vida em outros planetas. Sou eu assim, é meu lazer. Eu pego, vou ver vídeo no YouTube sobre ufologia, sobre vidas em outros planetas. Isso é meio estranho, assim. Mas Nossa, essa eu não esperava. É o que eu gosto, assim, no offline.
Nossa, essa eu realmente não esperava. Física, quant, vida fora da Terra. Tá vendo como que a gente não conhece Sim. a pessoa? É, porque aqui, né, só 1%, né, Manu? Só 1%. A gente só vê a vitrine da pessoa. Por isso tem que tomar muito cuidado para não se comparar. Porque às vezes a gente tá vendo uma foto ali da pessoa mostrando a parte melhor dela, mas não sabe os perrengues que ela passa nos bastidores. Então tem que tomar muito cuidado para não se comparar mesmo. É. É isso mesmo. E assim, a gente às vezes até quer mostrar, mas é como eu falei, o pouco tempo que o Instagram nos passa, a gente não consegue, né? Só dando um oi para a doutora Kelly, não sei se ela já saiu, mas eu quero ela também para lives aqui comigo. Todo mundo agora que passa aqui na minha live, eu tô chamando porque eu quero todo mundo no Almoçando com o Manu comigo. Isa, muito obrigada. A doutora Kelly é muito legal, muito show. Então, muito obrigada pela sua presença. Quero te agradecer demais por a gente ter batido esse papo aqui. Você tem a palavra aí, se você quiser adicionar mais alguma coisa, mais algum comentário para o pessoal. Já recomendo que sigam não só o perfil da Isadora, mas também o Harmonia Jurídica, porque, lá, a Luana do Script Jurídico já está convidada. Porque no Harmonia Jurídica vocês também compartilham um pouco mais desse dia a dia, né? Então, muito obrigada mesmo, galera. Sigam lá. Eu que agradeço, Manu, pela oportunidade, por esse espaço aqui. Achei muito criativo esse quadro, Almoçando com o Manu. Espero que seja aí muito próspero, muito sucesso nos novos episódios, nas novas semanas. E agradecer a todo mundo que estava aqui acompanhando esse bate-papo, que eu gostei muito. E um ótimo final de semana. Estamos juntas aqui. Se precisar, nós estamos juntos. Até a próxima. Galera, avisando, até. Na segunda-feira tem ainda Almoçando com o Manu. Às 11h45 estarei aqui. A minha convidada é a doutora Amanda Martins, lá de Tucuruí, no Pará, para a gente também bater um papo melhor e conhecer um pouco mais ela. Isa, obrigada. Um beijo. Bom fim de semana. Obrigada. Beijão.